Olá, irmãos. Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Amém, irmãos? Hoje eu quero falar de uma mensagem, de uma das mensagens, que eu prego na igreja, amém? É um esboço que eu vou estar compartilhando com os irmãos, que eu creio que tem lições importantes, amém? O texto que eu ia ler, mas eu não vou ler para não fazer o vídeo ficar muito longo, e eu falo apenas resumidamente o que Deus me mostrou nessa mensagem. O nome da mensagem é Decretando a Vitória, o tema da mensagem. E a referência bíblica está lá em 2 Crônicas, capítulo 13, a partir do versículo 5 ao 18, amém? Então o que acontece, irmãos? Nessa história nós vemos uma nação dividida pelo erro de seus líderes, amém? Então Israel e Judá pelejaram um contra o outro, ou seja, os irmãos entre si brigaram. Isso ocorreu depois que a nação foi dividida em Reino Norte e Reino Sul. A nação de Israel ficou dividida entre dois polos, Judá com 2 tribos e 10 tribos com Israel, amém? Então vamos lá. Então, irmãos, Israel, sob o governo de Jeroboão, desprezou a Deus, amém? E não respeitaram a aliança de Deus com Davi, ou seja, Jeroboão não teve o coração como Davi de poder honrar a Deus, honrar a aliança com Deus, honrar os mandamentos do Senhor. Ele não teve essa direção. E também ele expulsou os sacerdotes e praticaram idolatria, irmãos, amém? Idolatria, igreja, irmãos, é uma coisa que Deus abomina, Deus detesta. Então, vamos supor, a queda de Jeroboão, de quem era de Israel, foi essa. Foi abandonar as coisas de Deus, expulsar os sacerdotes, expulsar as pessoas que cuidavam das coisas de Deus e para poder desprezar. E quando a gente despreza, irmãos, as coisas de Deus, o cristão só tem uma maneira de conhecer a derrota em sua vida: quando ele não obedece à vontade de Deus. Quando ele segue sua vida planejando sem colocar Deus na frente, sem consultar a Deus, amém? Então vamos lá. Então ele expulsou os sacerdotes e praticaram idolatria. Então, irmãos, através de Cristo hoje, Deus quer ter uma nova aliança conosco, amém? Essa aliança que Cristo estabeleceu através do Calvário é uma aliança, irmãos, de fidelidade conosco. É uma aliança que nos salva, nos redime, nos livra da lei, da lei, do pecado, da morte, como está lá em Romanos 8, falando lá. Então, irmãos, Jesus quer ter uma aliança comigo e com você. Mas Jesus, ele sempre é fiel, e Deus sempre é fiel nas alianças que ele estabelece. Se Deus fala que vai agir por sua vida de tal forma, pode ter certeza que ele vai agir. Você pode confiar que Deus agir poderosamente para abençoar a sua vida. Mas o problema de Israel é que Israel se afastou de Deus. De Deus, que quer uma aliança conosco, E Deus quer aliança, mas só que Israel abandonou a Deus, abandonou as coisas de Deus e sofreu grandes... E quando a gente se afasta de Deus, irmãos, a gente só colhe derrota. A gente só colhe problemas em nossas vidas. Então, irmãos, vamos prosseguir aqui no continuação. Então, em uma guerra só vence quem está em comunhão com Deus. Ou seja, a vida cristã, igreja, é uma vida que é constantemente em guerra. A Bíblia fala lá em Efésios que a nossa luta não é contra a carne, o sangue, nem coisas do tipo. É porque o inimigo, irmãos, espreita para lutar contra a nossa vida. O inimigo luta para poder nos derrotar, nos destruir e nos afastar de Deus. Amém? Mas só vence a batalha, só vence a luta aquele que está perto de Deus, aquele que busca o Senhor, que confia no Senhor, que coloca a sua confiança em Deus para poder perseverar e poder vencer. Amém? Então, irmãos, Jeroboão de Israel, ele tinha um exército de 800 mil homens. Amém? Aqui nessa questão. E uma fortaleza sem Deus é totalmente fraca, irmãos. Se Deus não guardar a tua casa, em vão vigia o sentinela. Se Deus não guardar a nação, em vão vigia o sentinela. Amém? Então, isso quer dizer que se Deus não estiver guardando a sua vida, o mal vai chegar à tua casa. Se você não colocar Deus à frente de tudo que você fizer, provavelmente você não conquistará a vitória. Porque para você decretar a vitória, você tem que ter fidelidade com Deus, você tem que ter obediência à palavra de Deus, você tem que colocar Deus na frente de tudo em sua vida, você tem que consultar a Deus sobre as suas decisões para que você tenha vitória em sua vida. Amém? Então, para que você tenha vitória, você tem que obedecer a Deus. Então, uma fortaleza de 800 mil homens sem Deus não é nada,
Não viu os midianitas lá foram derrotados por Gideão? Deus levantou 300 homens por Gideão lá, foi lá e deram um couro os midianitas, que era mais de 18 mil homens. Ou seja, mas Gideão, Deus estava com Gideão. Então, irmão, se Deus está com a gente consegue vencer qualquer luta, qualquer batalha. Mas se a gente se afasta de Deus, tomando atitudes, vamos supor, egoístas, não, eu vou fazer do meu jeito isso aqui porque assim eu vou conseguir. Não. Quando você coloca Deus de lado na sua vida, irmão, você vai começar a conhecer a derrota. Você vai conhecer aquilo que Deus não agrada e você vai colher frutos ruins por causa dessas escolhas. Então você não pode chegar perante Deus e culpar Deus pelo que você está vivendo hoje. Mas você tem que pensar, será que eu consultei a Deus no passado sobre as minhas decisões para hoje? Amém? O cristão que tem uma vida vitoriosa é o cristão que anda em fidelidade. É o cristão que anda em obediência perante o Senhor. Amém? Então vamos lá. Então, e o reino de Judá, irmãos, de Abias tinha apenas 400 mil homens. Né? Irmãos, o segredo para o cristão ter uma vida vitoriosa são palavras do alfabeto. Obedecer. Irmão, se você obedecer a palavra, se você cumprir a vontade de Deus, se você buscar agradar a Deus toda a sua vida, se você abrir mão dos seus planos, das coisas que você quer para viver a vontade e o propósito de Deus, você só vai colher vitória. Você vai ter vitória, vitória atrás de vitória em sua vida. O inimigo vai se levantar, mas Deus vai derrotar o inimigo por nós. Amém? Ou seja, e todas as provações, as lutas que vierem sobre a nossa vida, sobre a vida do cristão, Deus usa essas lutas para poder amadurecer o cristão, para o cristão ter mais intimidade com o Pai, ter mais conhecimento de Deus. Amém? Deus, irmãos, Ele é um Deus tão maravilhoso que Ele nos mostra a fidelidade dEle, a bondade dEle, o cuidado dEle para conosco através das lutas que nós passamos. Amém? Deus mostra a fidelidade dEle. Amém? Então, vamos lá. Então, irmãos, Judá venceu Israel porque Judá era fiel a Deus. Porque Judá buscava Deus, porque confiava em Deus. Ou seja, a vitória em tempos difíceis, a vitória em tempos de luta, de angústia, é confiar em Deus, é entregar tudo ao cuidado de Deus. Amém? Então, Judá era fiel a Deus. Então, irmãos, quem é fiel a Deus, quando alguém é fiel a Deus, honra a Deus, quem coloca Deus no centro de tudo em sua vida, Deus honra a vida dele e dá vitória em todas as coisas em que Deus vê que vai ser bom para a pessoa. Amém? Vamos supor, porque não é sempre que Deus vai dar vitória uma coisa para o cristão, né? Porque o cristão só vai conhecer a derrota se o cristão estiver fazendo alguma coisa que é contrária à vontade do Altíssimo. Amém, irmãos? Essa é a palavra de hoje. E eu quero falar, só para terminar o vídeo. Todos os que confiam no Senhor prevalecem. Confie no Senhor na sua vida, esqueça dos seus problemas, entregue nas mãos de Deus e esqueça. E fique tranquilo porque Deus cuida de ti, Deus cuida de mim, Deus cuida de todos nós, amém? Então confie em Deus, queridos, porque Ele é fiel na aliança que Ele tem conosco. Deus os abençoe, que essa palavra tenha edificado suas vidas, no nome de Jesus, amém, irmãos.